Olá, eu vou apresentar o trabalho titulado Desenvolvimento e Agravamento de Transtornos Mentais em Crianças e Adolescentes devido à pandemia de Covid-19. Eu me chamo Jéssica Alvantes, eu sou médica graduada pela Universidade Estadual do Maranhão, fiz residência médica em psiquiatria no Hospital Nina Rodrigues, residência médica em psiquiatria da infância e adolescência no CEPAR, em Minas Gerais, e hoje eu atuo tanto no setor público quanto no setor privado. Declaro que a minha apresentação não tem nada que possa estar relacionada a conflito de interesse. E quando a gente está falando de saúde mental mais Covid, é igual a tempestade. Como assim? Quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de um processo onde os indivíduos ficaram mais dentro de casa, onde esses indivíduos pararam de trabalhar, pararam de ir para a escola, ficaram desempregados, com fome, alguns sem ter nem aonde morar, associado ao adoecimento clínico que a Covid-19 poderia gerar mesmo. E aí, a gente tem como resultado disso uma tempestade de casos de adoecimento psíquico. A gente vai ter a piora, o agravamento de quem já tinha algum transtorno psíquico e pessoas que não tinham começaram a desenvolver algum transtorno psíquico, além de maior risco de suicídio associado. Então, a soma desses dois fatores, ela vai levar a um número maior de pessoas passando por algum transtorno mental. Quando a gente está falando das ondas da pandemia, a gente fala da quarta onda quando a gente está falando em relação à saúde mental. A gente sabe que a primeira onda, ela é uma onda que está diretamente ligada ao impacto direto da Covid-19. A segunda onda já seriam aquelas pessoas que buscavam atendimento por outras causas, que não Covid, mas que tinham essa complicação por não ter acesso, porque nossos olhares estavam direcionados a esse Covid-19. A terceira onda serão as pessoas com uma descompensação de doença crônica, que não puderam ser atendidas naquele momento por conta da Covid. E aí a gente tem a quarta onda, que é justamente o impacto socioemocional da Covid-19. A gente tem os problemas psiquiátricos, as doenças mentais, problemas econômicos e o burnout. Diferentemente das outras ondas, onde a gente tem um ápice e depois um declínio, a quarta onda relacionada à saúde mental, ela não tem um ápice, né? Ela tem um aumento e segue um platô, e a gente vai colher frutos dessa pandemia por muitos e muitos anos. Então, qual é o objetivo do nosso trabalho? É justamente tentar analisar o impacto da pandemia por Covid-19 e a saúde mental infanto-juvenil no estado do Maranhão. Como material e método, a gente fez um questionário através da plataforma Google Forms, onde eram 17 questões comparando o período crítico, que foi em abril de 2020, com o período onde já tinha remissões de caso, que foi setembro para outubro de 2020. Esse questionário estava intitulado como Quarta Onda da Covid-19 no Maranhão. Ele foi espalhado através de grupo no WhatsApp para o Maranhão inteiro. E depois que esses dados foram coletados, eles foram organizados em gráficos e eu irei mostrar agora os resultados. Primeiramente, a gente teve um N, né, um número de pessoas participantes pequeno, porque poucas pessoas trabalhavam de forma direta durante o período crítico da pandemia e poucas pessoas estavam atendendo também de forma na urgência ou emergência ou de forma ambulatorial. Então, nosso N foi um N pequeno. Associado a isso também, a gente tem poucos profissionais que trabalham diretamente com saúde mental infanto-juvenil. Mas quando a gente perguntava a profissão, a grande maioria que respondeu foi psicólogo, seguido do psiquiatra. A gente perguntava também qual o setor que ele trabalhava, né? Se era na urgência, se era no ambulatório, e a grande maioria atendia nos dois locais. Em relação ao setor, ambos também trabalhavam no setor público e privado. E a gente perguntava de forma direta se as pessoas tinham percebido o aumento do número de atendimento, né, para a infância e adolescência. E a grande maioria respondeu que sim. Em relação à faixa etária, a gente perguntava se nesse período de aumento de atendimento, qual era a faixa etária que eles estavam atendendo mais. E a grande maioria foi entre 13 e 18 anos. E aqui começa a gente tentar ver se tem diferenciação para o período crítico, para o período que tinha remissão. Então, a gente pergunta aqui se durante esse período crítico da pandemia, que foi em abril, eles tinham reparado um aumento, diminuição ou manutenção dos casos de procura, né, para atendimento. E eles viram que houve um aumento.
Já no período de remissão, que foi em setembro, outubro, a gente também perguntou, você acha que ainda está aumentando, está diminuindo ou está mantendo? A grande maioria falou que ainda estava aumentando o número de atendimentos. As queixas apresentadas durante esse período crítico, a grande maioria foi sintomas psicossomáticos, né? E quando a gente está falando de sintomas psicossomáticos, a gente está falando de queixas físicas mesmo, que a ansiedade pode gerar. Taquicardia, falta de ar, sudorese. E aí a gente viu que esses sintomas psicossomáticos eram as queixas mais frequentes, seguidas de medos intensos. Já no período mais tranquilo, né, no período de remissão, a gente viu que os medos intensos passaram os sintomas psicossomáticos e houve um aumento muito grande em relação aos conflitos familiares. E uma pergunta que a gente achou bem interessante foi justamente essa. Todo paciente atendido por você tinha um transtorno mental de base, ou seja, antes da Covid-19 era tratado por alguma coisa? A grande maioria respondeu que não. E aí, dos transtornos atendidos, quais eram os mais prevalentes? A maioria foi transtorno de ansiedade generalizada, seguido por transtorno depressivo. E naquele momento de remissão, quais eram os transtornos que eles estavam tratando mais? Permaneceu de ansiedade generalizada e o transtorno depressivo. É isso. Obrigada.